Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, e meus parabéns a todos os irmãos que se batizaram hoje, num batismo tão maravilhoso que foi realizado aqui pela manhã. Meus parabéns a todos na igreja sede e no campo em Guarulhos que tomaram essa decisão maravilhosa. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. E peço que os irmãos acompanhem a leitura dos primeiros 20 versículos. Primeira aos Coríntios 15, do 1 ao 20. Todos encontraram? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Maravilhoso e fiel Senhor, Tu és santo. Me ajuda nesse momento a pregar a Tua palavra e ajuda cada um de nós a recebê-la e a obedecê-la, Senhor. Abençoe a Tua igreja, cada ouvinte, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Traga conversão, santificação, renovo e reavivamento para a nossa vida, Senhor. Abençoe, Senhor, que a sua palavra não volte vazia e cuide das demais necessidades do seu povo. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês perguntarem para mim, qual é o resumo mais perfeito da fé cristã,
eu responderia: o resumo mais perfeito da fé cristã é o chamado credo apostólico, que é o primeiro credo adotado pela igreja, já no segundo, terceiro século. É uma tentativa de resumir as principais doutrinas da fé. E, a meu ver, o credo apostólico, o primeiro credo da igreja, é imbatível na simplicidade com que ele apresenta a essência da nossa fé. E veja o que diz o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu acredito que esse é o resumo mais perfeito que nós temos da nossa fé, e qualquer cristão ortodoxo, seja de qual denominação for, vai concordar com isso, com estas verdades, que são as verdades mais importantes ou mais fundamentais da nossa fé. E por que eu estou citando o credo apostólico nessa noite? Nós estamos vindo de uma série de mensagens na igreja sobre as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, e os irmãos sabem que a igreja de Corinto era muito problemática. E através das orientações que Paulo dá à igreja em Corinto, nós podemos aprender também a não repetir os mesmos erros. Mas aqui, nós vemos que a igreja estava cometendo mais um erro, o que não é novidade depois de tantas mensagens em 1ª e 2ª Coríntios, mas um erro de extrema gravidade. Boa parte daquilo que estava acontecendo em Corinto, os erros que Paulo vai tratando, desde o capítulo 1 até o capítulo 14, são erros de ordem doutrinária, mas são de ordem mais prática. Ou seja, corrigir as divisões na igreja, pacificar os irmãos que estavam levando uns aos outros aos tribunais, tirar dúvidas a respeito do casamento, orientar os irmãos a respeito do culto, a respeito da ceia, a respeito dos dons espirituais. Mas aqui o problema é um pouco mais complicado, porque a igreja em Corinto, estava fazendo uma reinterpretação da própria fé. Estava fazendo uma releitura de um dos elementos fundamentais do cristianismo, que é a doutrina da ressurreição. É bom lembrar, irmãos, que Corinto está na Europa, na região grega, ou seja, região gentílica, região com uma cultura diferenciada, uma região com hábitos muito imorais, e uma região sobre a cultura helênica, sobre a cultura da filosofia grega, que desvalorizava tudo aquilo que era material, tudo aquilo que era braçal, tudo aquilo que era físico. Razão pela qual nenhum filósofo grego era uma tendência da filosofia grega, especialmente sob a influência de Platão, desvalorizar o material e privilegiar aquilo que não é físico, ou aquilo que é ideal, ou aquilo que é espiritual. E Platão teve muita influência na sociedade daquele tempo, e essa influência se fez sentir dentro da igreja,
e até entre alguns grupos de platonistas chamados gnósticos, que misturavam o conhecimento de Platão, quase que transformando em algo esotérico ou sectário. Por que eu estou falando isso? Por conta desta influência, muito provavelmente, a igreja em Corinto estava fazendo uma releitura das doutrinas do cristianismo, especialmente da ressurreição, dizendo que não existe a ressurreição de mortos. Deixa eu falar uma coisa muito importante. O Evangelho não tem medo de filosofia, não tem medo de psicologia, não tem medo de política, não tem medo de ideologia. O Evangelho não tem medo de dialogar com a cultura do seu tempo ou de qualquer outro tempo, porque o Evangelho é eterno. O Evangelho consegue dialogar com os dilemas e com os conceitos humanos. Ser crente não é se enfiar numa redoma. Pelo contrário, nós com amor e mansidão explicamos ao mundo qual é a razão da nossa esperança. Por isso que Jesus não pede que a gente seja liberto do mundo, mas que a igreja seja livre do mal, porque Ele nos manda para o mundo, justamente para levar a verdade, como foi falado, a essas pessoas. Mas é um grande perigo quando não existe o diálogo com a cultura, mas a igreja tenta reinterpretar o Evangelho à luz da sua cultura. Aí isso se torna um perigo muito grande, porque a verdade, o Evangelho tem que ser o filtro pelo qual eu analiso todas as coisas. Quando o oposto acontece, eu uso os valores do meu tempo, eu uso os valores da minha época, eu uso os preconceitos da minha época para tentar reinterpretar o Evangelho. E se essa releitura, essa reinterpretação for longe demais, vai chegar um tempo em que não vai haver mais Evangelho. E aí Paulo fala, opa, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Eu entreguei para vocês o que eu também recebi. E aqui Paulo está usando as mesmas palavras que ele usa na ceia. Aquela ideia de que a igreja tem uma mensagem sagrada que é transmitida de geração em geração por todos os crentes, todos os fiéis de todos os tempos, em todos os lugares da terra. Eu transmiti o que também recebi, o Evangelho, pelo qual vocês são salvos, se vocês o retiverem tal como vocês receberam. O problema do Evangelho que deixa de ser Evangelho é que ele pode ser agradável, mas ele não traz salvação, porque ele deixa de ser verdadeiro. E qual é esse Evangelho que Paulo prega, que Paulo lembra a eles que foi anunciado? Eu entreguei a vocês isso que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lembram lá dos discípulos no caminho de Emaús? Estamos tão tristes, porque levantou-se um varão tremendo, e achávamos que ele traria a redenção de Israel, e o mestre estava lá ressuscitado ao lado deles. Nécios e insensatos de coração, vocês não percebem que era necessário que a Escritura se cumprisse, e que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? E aí de Gênesis até 2 Crônicas, Jesus vai explicando tudo que falava sobre Ele mesmo nas Escrituras. E a Bíblia diz que aqueles discípulos ouviam aquela palavra e o coração deles não cabia dentro de si, até o momento que eles reconhecem que o Mestre havia ressuscitado. E Paulo passa essa mesma mensagem:
Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que deram testemunho que ele viria para morrer. Foi sepultado, segundo as Escrituras disseram. Foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, que estavam morrendo de medo do Império Romano, que estavam escondidos, mas Jesus entrou lá onde os discípulos estavam escondidos. Paz sejam convosco, eis-me aqui, vejam minhas mãos, vejam meu lado, sou eu. Foi visto também por Tiago, que queria prender Jesus, achando que ele estava maluco, era irmão dele, vivia com ele, mas não cria nele. Mas Tiago viu ele ressurreto. Foi visto por mais de 500 irmãos, e foi visto por Paulo, que se achava a si mesmo o menor dos apóstolos. Mas Paulo diz, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vejam, que a igreja de Corinto estava negando que a ressurreição era uma doutrina importante para o cristianismo. E temos algumas pessoas hoje em dia que ensinam mesmo. Então Paulo se vê na obrigação de lembrá-los da essência do evangelho, que é ensinado, que é passado de geração a geração, e que deve ser retido sem alteração, para que homens e mulheres experimentem salvação. Por que Paulo faz isso? Porque a nossa fé, irmãos, tem um conjunto ortodoxo mínimo. Tem igreja que não usa bateria, tem igreja que usa bateria, tudo bem, isso dá para negociar. Tem igreja que faz ceia uma vez por mês, tem ceia que faz ceia uma vez por ano, tem igreja que faz ceia todo domingo, tem igreja que faz ceia todo dia, isso dá para negociar. São costumes, doutrinas secundárias, são adiáforos, mas tem certos elementos que não dá para negociar. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para nos trazer salvação. Nós não podemos mexer nessa essência do Evangelho, senão nós vamos estar destruindo o próprio Evangelho, como foi citado hoje pela manhã. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o Jesus que a igreja prega, o Jesus que a igreja crê, o Jesus que é Salvador, o Jesus que é Senhor, é esse Jesus, nascido da Virgem Maria, morto sob Pôncio Pilatos, crucificado, ressuscitado depois de 3 dias, e que vai voltar para julgar vivos e mortos. Se você toca em algo deste Jesus, não é o Jesus verdadeiro que está sendo apresentado. Então quando Paulo vê isso, ele fala: espera, vamos voltar para cá. Existe um mínimo que nós não podemos tocar doutrinariamente, sem que a igreja se torne o risco de ser uma igreja herética, sem que a igreja corra o risco de se tornar uma seita. A palavra verdadeira é essa. Irmãos, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que Deus sempre vai ter um povo, mas cabe a nós individualmente permanecermos fiel ao Senhor, porque senão crentes, famílias, ministérios, denominações podem se afastar do Evangelho, podem se tornar igrejas mornas, podem se tornar igrejas frias, podem se tornar igrejas falsas e podem até mesmo se tornar seitas. Por isso que Paulo fala: lembre do evangelho que eu anunciei. Por quê? Porque vocês precisam guardá-lo
do jeito que ele é. Nós falamos muito da cruz de Jesus, e a cruz tem que ser anunciada, tem que ser pregada. Devemos cantar o hino 291 com alegria, mas nós não podemos esquecer que a mensagem completa é a mensagem da manjedoura, da cruz, do túmulo vazio e da sua segunda vinda. Por quê? A cruz exige o túmulo vazio. A obra de salvação foi consumada na cruz, mas a cruz leva ao túmulo vazio. Sem ressurreição, a cruz não teria sido verdadeira. Sem ressurreição, não teria havido salvação, porque a ressurreição é quem dá testemunho da cruz. Isso deixa muito claro, irmãos, que a nossa fé é uma fé histórica, é uma fé baseada em fatos. O Filho de Deus se encarnou. João 1,1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Isso aconteceu num tempo, isso aconteceu numa época, e isso aconteceu num lugar. O Deus eterno invadiu a história, invadiu a manjedoura em Belém, como um pequeno bebê nascido do ventre da Virgem Maria. Jesus é o Jesus histórico, porque até mesmo quem não crê nele, admite que ele existiu, que ele veio, que ele andou naquelas estradas poeirentas da Palestina, e a mensagem dele mexeu com as pessoas, a mensagem dele teve um efeito que nenhum outro pregador, nenhum outro mestre, nenhum outro sábio conseguiu causar sobre a civilização ocidental. Ninguém consegue negar Cristo, tanto que ele está presente até mesmo no nosso calendário. Estamos no ano 2023, depois de Cristo, porque a história está dividida em duas partes: antes de Cristo, depois de Cristo. Então vejam, a nossa fé não é baseada em conceitos bonitos, em belas especulações, mas ela é baseada em fatos históricos. Deus agiu na história, Ele visitou o nosso mundo, Ele mandou o seu Filho para andar no meio da nossa realidade, no meio dos nossos dilemas, em conhecer os nossos problemas, e na história, Ele nos trouxe a vida eterna. A encarnação é histórica, a crucificação é histórica, a ressurreição é histórica, a segunda vinda também será histórica. Eu não sei que dia é, mas já está marcado no calendário de Deus. Da mesma forma que Gálatas 4,4 diz que ele veio na plenitude dos tempos, na sabedoria e na presciência de Deus também já está guardado o dia que ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. E se parece que está demorando, não está demorando, é Deus dando oportunidade para que você se arrependa, para que mais homens e mulheres reconheçam que esse Jesus crucificado e ressuscitado é o Senhor, e assim possa encontrar salvação. São fatos históricos totalmente contrários aos valores da época. Irmãos, lembra que eu falei da questão de a gente não deixar os valores da cultura serem o filtro da nossa fé? Por que isso é tão importante? Porque Deus é totalmente contra a sabedoria humana. Não que Deus seja contra a sabedoria em si, mas muitas vezes o homem, na sua sabedoria, é tolo. Então pensa comigo, aonde deveria nascer o Filho de Deus? Num palácio? Não, na manjedoura. Aonde haveria de nascer o Filho de Deus? Em Roma? Não, em Jerusalém oprimida.
Como deveria viver o Filho de Deus, carregado em carruagens de ouro? Não, humilde, andando num jumentinho. O que deveria fazer o Filho de Deus? Pedro mesmo fala: Senhor, que negócio é esse de cruz? Tem compaixão de ti. Na cabeça de Pedro, a divindade pensaria em si mesma: Pedro, se afasta de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas as dos homens. Porque a cultura humana gosta de paparico, gosta de vanglória, gosta de narcisismo, gosta de autopromoção, mas os valores do reino são diferentes. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e isso aconteceu na história. Por isso que os fariseus não suportavam, os saduceus não aguentavam ele, porque Jesus ia contra tudo aquilo que a elite do seu tempo achava importante, e colocado ele na cruz. E quando ele ressuscita, mais uma vez ele coloca a cultura de ponta cabeça. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, ou seja, tinha divisão na própria teologia judaica, e a cultura grega também via a ressurreição com maus olhos, mas Deus faz isso mesmo. Ele torna a sabedoria dos sábios em loucura. E ele chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Por isso que o Evangelho de Deus é o poder dele para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando ele ressuscita, quem que são as primeiras testemunhas? Os apóstolos, os sacerdotes, as mulheres. No tempo de Jesus, irmãos, havia tanto machismo, que alguns rabinos diziam que era melhor colocar fogo na lei do que ensiná-la para uma mulher. Mas boa parte do ministério de Jesus, ele recebia as mulheres, ensinava as mulheres, aceitava a colaboração delas, e quando ele ressuscita, as primeiras testemunhas são as mulheres. Irmão, sabe por que eu creio nesse Evangelho? Porque ele é prova viva da ação de Deus. O homem não inventaria esse Jesus que confronta, esse Jesus que chama de loucura a nossa sabedoria, esse Jesus que exalta o humilhado, esse Jesus que inclui o excluído. Quando eu vejo Jesus, eu consigo ver realmente o outro, o santo, um amor que eu não encontro no ser humano, uma bondade que eu não encontro na humanidade, uma santidade que só pode ter vinda do alto para a terra. E o convite do Evangelho, eu creio que é verdadeiro. Depois é provada por mais testemunhas que não queriam crer. Irmão, não sei se vocês já perceberam, vocês já prestaram atenção como os apóstolos eram cabeça duras? Tudo que Jesus falava, ou eles não entendiam, ou eles discordavam. Principalmente quando ele falava que ia morrer e ressuscitar. Tanto que quando Jesus morre, todo mundo fica escondido, morrendo de medo. Eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Então, quando eles veem Jesus ressurreto, eles mesmos não estavam preparados para aquilo, porque eles não acreditavam. Quer dizer que era sério. Tomé não estava lá na hora. Eu só acredito vendo. Tá bom, Tomé, vem cá, vem ver. Coloca a mão. E aí Tomé se coloca de joelhos: Senhor meu e Deus meu. As testemunhas da ressurreição não era gente crédula, não era gente tola, não era gente alienada, mas era gente que estava disposta a afirmar: ele morreu e vai permanecer morto, mas que quando o viram ressuscitado, o adoraram e começaram a anunciar a palavra dele. Irmãos, o que deu coragem àqueles pescadores?
O que deu coragem àqueles galileus? O que fez com que eles enfrentassem o maior império que o mundo antigo reconheceu? O que é que fez com que eles enfrentassem a tortura, o martírio, o Coliseu? Eles tiveram experiência com Cristo ressuscitado e receberam o poder do céu que Ele mandou para eles, o mesmo poder que é derramado nos dias de hoje. A existência da igreja é a maior prova da existência de Deus. Porque se isso aqui não fosse do céu, não teria crente na face da terra. Você só está aqui porque o Espírito Santo é quem age na tua vida, cumprindo aquilo que está escrito lá em Gálatas. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como está escrito lá em Romanos, o Espírito nos ajuda a enxergar a esperança que está reservada para nós. Ou seja, o Evangelho não é ideologia, mas é poder. É poder que regenera, poder que transforma, poder com que leva homens e mulheres à fé. E eu creio tanto que a igreja é uma prova da existência, da veracidade do Evangelho, é que todo mundo que tenta perseguir a igreja, não consegue destruir a igreja, nem ela mesma. Porque pela ótica humana, esse negócio não era para dar certo. Toda hora a gente se decepciona com algum líder, com algum escândalo. A história nos trouxe a Inquisição, a história nos trouxe a caça às bruxas de Salem, a história nos trouxe casos de obscurantismo. Ainda hoje a gente vê denúncias de assédio, de liderança tóxica, de abuso de autoridade. Incrível como a igreja consegue se auto-sabotar, mas ainda assim a igreja permanece. Por quê? Porque dentro da igreja pode ter o joio, mas tem trigo. E esse trigo foi plantado por alguém. Então, quer A ou B, faça qualquer outra coisa, eu falo que nem Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo avisou: olha, nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O teu vai se esfriar? Eu não, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe por que a igreja permanece? Porque dentro dessa igreja tem gente salva, tem gente que experimenta na sua vida o poder de Deus, o poder da ressurreição. A história mudou por causa da ressurreição de Cristo. Você está aqui porque Jesus ressuscitou, ou seja, Jesus não é um mártir. Jesus não é um cara legal que morreu na cruz. Jesus não é um professor de ética. Jesus não é um professor de filosofia. Porque um mártir não traz salvação. Se a história de Jesus tivesse terminado na cruz, ele poderia ser um grande líder, um grande mestre, um grande mártir. Mas Paulo diz: ele morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A ressurreição não permite que eu interprete Jesus como um grande mestre, um cara legal, uma grande influência, mas a ressurreição só me permite ter a mesma atitude que Tomé: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. É o Cristo vivo, glorificado, que está conosco hoje. Ele não é um mártir, porque a Bíblia profetiza que o Cristo Salvador iria ressuscitar. Lá em Isaías capítulo 53, muitas vezes nós lemos que ele estava desfigurado, que ele foi até o Calvário como ovelha muda, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
que o Senhor se agradou de moê-lo para nos trazer salvação. Só que o mesmo Isaías que fala da cruz, fala do túmulo vazio, e ele vai prolongar os seus dias. Espera aí, Isaías fala que ele estaria desfigurado, que ele teria sepultura com rico, que ele seria moído e castigado, e que ele prolongaria os seus dias. O fruto do seu trabalho ele veria e ficaria satisfeito. Eu não vou ver o fruto do meu trabalho depois que eu morrer. Mas Isaías diz que o Cristo veria o fruto do seu trabalho e prolongaria os seus dias. O Cristo não ia ser moído apenas, ele não ia ser apenas castigado, mas ele veria em vida e com satisfação o penoso trabalho da sua alma. E o que é o penoso trabalho de sua alma? É a igreja, é você. Ele contempla você com alegria, porque ele não é um mártir enterrado, mas é o Cristo vivo. Como o Salmo 16, Davi profetiza, que Deus não permitiria que o seu santo ficasse na morte. Preste muita atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Obrigado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus era santo, ele não poderia ficar morto. Se ele ficasse morto, é sinal que ele não era santo. Se ele fosse santo, ele não poderia permanecer recebendo o que ele não merecia. É por isso que Pedro, quando vai interpretar o Salmo 16 à luz de Cristo, fala: olha, era impossível que Jesus ficasse retido pela morte. Por que que quando nós descemos ao túmulo, nós ficamos lá? Nós somos pecadores, retidos pela morte, aguardando o dia em que o último inimigo vai ser destruído. E o último inimigo é a morte. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, que Jesus é o sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito de si mesmo. Ele foi capaz de morrer, mas a morte não conseguiu segurá-lo, porque ele era santo. Então a ressurreição prova sim, que ele era o sacrifício perfeito, aceitável por Deus, para trazer salvação a todo nele que crê, pela purificação do seu sangue. A ressurreição é a contraparte da cruz. Por quê? Porque a ressurreição está ligada ao contexto da exaltação de Cristo. Lá em Filipenses, Paulo diz que por amor a mim e a você, ele assumiu forma humana, se esvaziou, viveu como escravo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ponto final, não. Pelo que Deus exaltou esse servo obediente. Conseguem perceber, irmãos? A morte de Jesus era a morte do santo, era a morte do obediente. Por isso que a sentença não podia ser derradeira, porque ele era santo, porque ele era obediente, ele não podia ser retido pela morte, e depois dessa humilhação, ele tinha que receber a exaltação. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E meu irmão, não tem como ler isso e não se sentir comovido e chacoalhado. E ao nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Já conseguiu pensar nisso?
os que estiverem vivos na terra, os que estiverem nos céus, os seres celestes, os debaixo da terra, que vão ressuscitar, e para fazer uma única coisa, dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Jesus foi exaltado depois da sua humilhação, ele teve a capacidade de sair do túmulo glorificado, de subir à destra do Pai e se assentar à sua direita no seu trono, de derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e ele vai vir para vencer o inimigo e buscar o seu povo. Por isso que o autor aos Hebreus diz que nós aguardamos a sua segunda vinda, onde ele vai completar a etapa final da salvação. Um Jesus morto não faria isso, mas porque ele está vivo, ele continua cuidando da igreja, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua intercedendo pelas nossas vidas, e ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai colocar sob os nossos pés a cabeça do inimigo, como está escrito em Romanos capítulo 16. A Trindade, irmãos, vejam que a Trindade está envolvida na ressurreição de Cristo. Eu disse que a ressurreição faz parte do contexto da exaltação. E Pedro fala: Deus ressuscitou a Cristo. Jesus fala: ninguém tomou a minha vida, eu dou e pego ela de volta. Então, Jesus recebe o mandamento do Pai para se ressuscitar. Romanos 1,4 diz que ele é declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santidade pela ressurreição. Então você vê a aprovação da Trindade sobre a vida e o ministério de Jesus. Lembra do batismo? O Filho sai das águas, o Espírito aparece em forma corpórea, e o Pai diz nos céus: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele escutem. Quando Jesus sai do túmulo, novamente você vê a Trindade em ação. O Pai ressuscita o Filho, que tem poder para tomar sua vida de volta, e é exaltado pelo Espírito de santidade, ou seja, Ele é o Filho amado de Deus, e a Ele nós devemos escutar. A ressurreição é a contraparte da cruz. Por que, você me pergunta? Quando Jesus morreu, ele não disse que estava tudo consumado? Sim. Porque ali na cruz, Jesus pagou o preço. Mas depois que ele sai do túmulo, aí ele começa a colocar em prática a parte boa. Quando Jesus completa a obra da cruz, ele garante a salvação dos homens. E ao sair do túmulo vazio, Jesus concretiza a obra da redenção na humanidade. Por isso que as duas coisas estão ligadas. Jesus morre por nossos pecados, e um Cristo vivo efetua a nossa redenção. Paulo então fala: ele foi entregue pelos nossos pecados e justificou para nós, e ressuscitou para a nossa justificação. Pedro fala que fomos gerados por uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. Então isso deixa bem claro, eu não posso interpretar a cruz separada do túmulo vazio, porque o Jesus que morre por mim ressuscita para aplicar a redenção na minha vida. E o que isso significa na prática? Bom, primeiro, Jesus ressuscita, nós somos unidos a Ele. Quem aqui está unido a Cristo? Oh, glória! Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. E sabe o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 5? Que nós somos unidos com Ele na morte. A gente toma a nossa cruz, a gente segue a Ele, mas quando Deus ressuscitou Jesus, Ele nos ressuscitou também. Você está unido ao cabeça. A ressurreição de Jesus é o penhor da sua ressurreição.
A nova vida de Cristo é aquilo que traz nova vida para você. Paulo fala em Romanos 6, fomos ressuscitados com Ele, para andarmos em novidade de vida. Da mesma forma que Cristo ganhou vida nova, nós também ganhamos vida nova. E agora o que ficou no passado é passado. Os nossos membros que serviam à injustiça, agora serão usados para a glória de Deus. Por quê? Porque eu ressuscitei com Cristo. Agora é uma novidade de vida que Deus traz para mim. Ou como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 19. O poder que ressuscitou Cristo é o poder que opera em mim. É o poder que opera em você. Por isso que eu falei que a igreja permanece, porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o poder que ressuscita homens e mulheres da morte do pecado, é o poder que liberta homens e mulheres da escravidão de Satanás, é o poder que leva os homens das trevas para a luz. Irmão, eu não tenho palavras para expressar. O poder que ressuscitou a Cristo é o poder que atua na tua vida. O poder que ressuscitou a Cristo é o poder que está disponível a nós hoje. O poder da Trindade é o poder que é dado para a igreja, para que ela possa viver nova vida e vida com abundância. É por isso que Paulo fala, o meu objetivo é conhecer a Cristo, e conhecer o poder da sua ressurreição. Esse poder que traz vida em meio à morte, é o poder de Deus, e eu quero esse poder para mim. Quanto mais o poder dele age em nossa vida, mais nós vamos ter vida e vida em abundância. Permita que o poder da ressurreição invada a tua vida nessa noite, e aquilo onde havia morte, podridão, fedor, possa ser renovado para a glória de Deus. Da mesma forma que Ezequiel viu ossos secos e conseguiu compreender que Deus é capaz de trazer vida a esses ossos, ora, quanto mais o Espírito, o poder da ressurreição de Cristo, pode ser a chave para a esperança de algo melhor para a tua vida. Paulo diz que nós somos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nos lugares celestes. Jesus está no trono, e de uma maneira nós estamos lá também, porque a igreja é o corpo dele na terra, a igreja leva a palavra dele na terra, a igreja exerce a autoridade dele na terra, para libertar, para anunciar o evangelho, para invadir as fortalezas do inimigo. E olha, isso que hoje é de forma mística, um dia vai ser de forma literal, posso assim dizer. Apocalipse capítulo 3 diz: e ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Irmão, que coisa gostosa. Não por causa do trono, mas sentado ao lado de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho desse trono, mas ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ele foi humilhado, mas ele venceu. Ele foi obediente até a morte. Ele garantiu que no mundo a gente vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, seja fiel até a morte. E ao que vencer, concederei que se assente comigo junto de meu Pai no trono. Deus quer que hoje, tudo que a igreja experimente de forma espiritual, na glória, a igreja possa experimentar isso de forma plena. Ou seja, é por causa da ressurreição que eu posso ter esperança. Jesus mesmo disse, porque eu vivo, vocês vivem. Tanto que ele não fala, eu dou a ressurreição, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida.
eu sou a ressurreição e a vida. Aí você consegue perceber o perigo que esses irmãos em Corinto estavam correndo? Não existe ressurreição. Vamos fazer uma releitura disso. Isso é muito quadrado, isso é muito careta, não é muito sofisticado. Nós vamos precisar atualizar esse conceito. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Porque Ele está vivo, Ele cuida de nós e intercede por nós. E porque Ele está vivo, a nossa fé não se esgota nas coisas dessa vida. Irmão, a gente não está aqui para se entreter com boa música, mensagem de autoajuda, mas a gente está aqui porque o nosso Senhor está vivo, e vivo para todos sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos aqui porque servimos a um Salvador vivo. Como servimos a um Salvador vivo, a nossa fé vai além. Porque aquilo que Ele nos trouxe vai além as coisas dessa vida. Olha, eu sei que vocês se preocupam com a roupa, com a comida, mas olha os passarinhos, olha os lírios do campo. O vosso Pai cuida deles. Não vai cuidar de vocês também? Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. A gente olha além, porque a nossa esperança não é dessa vida. A nossa esperança não é dessa terra. Nós temos uma outra pátria. Nós falamos que nem Moisés em Hebreus, ele via o invisível, ele via a terra prometida. Nossa esperança vai além. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. E porque Ele vive, eu também viverei. Paulo fala: olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, estamos perdendo tempo, e ninguém aqui teve seus pecados perdoados. Ou seja, é uma grande perda de tempo interpretar Jesus como um cara legal. Ou Ele é teu Salvador, ou você está perdendo tempo. Não vale a pena transformar Jesus em inspiração para movimentos humanos. Mas Paulo diz: mas graças a Deus vocês estão errados. E eu vou lembrar que Jesus ressuscitou por nós e foi feito as primícias dos que dormem. Irmãos, quem aqui já ouviu falar de o testemunho de alguém que tenha ressuscitado? Nossos irmãos ali também. E Deus opera esse tipo de milagre. Nosso pastor também já contou esse testemunho. A história da igreja também relata isso. A história da Bíblia relata. Mas ninguém ressuscitou do jeito que Jesus ressuscitou. Porque todas essas pessoas que voltaram a viver, também voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou diferente. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Ou seja, a ressurreição de Jesus não é igual a do filho da viúva de Naim, não é igual daqueles ossos que Eliseu tocou, não é igual do filho da sunamita, porque todos eles ainda foram retidos pela morte, que ainda não foi vencida. Mas Jesus não, Ele ressuscita para nunca mais morrer, e por isso Ele recebe um título: a primícia dos que dormem. E o que é a primícia? É o primeiro fruto da colheita. Quando o agricultor planta maçã, e ele vê a primícia, o primeiro fruto, ele sabe, vai vir uma grande safra de boas maçãs. Jesus é o primeiro que ressuscita em glória, o primogênito entre irmãos. Você é irmão de Jesus, você é filho de Deus, você está na família dele.
Jesus é o primeiro de uma grande colheita. Como nós cantamos no hino 509, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Eu sei que talvez esse hino, por ser muito cantado em velórios, sepultamentos, talvez seja doloroso para algumas pessoas, mas irmão, esse hino fala de uma promessa. Nossos entes queridos que nós deixamos dormindo em Cristo, estão aguardando o dia da colheita, porque o primeiro fruto vingou, o primeiro fruto deu certo. Jesus ressuscitou e ele não foi retido pela morte, de sorte que os que dormem em Cristo ressuscitarão com ele, para nunca mais morrer em corpo glorioso. Razão pela qual a minha fé vai além das coisas dessa vida, razão pela qual a minha fé vai além de uma casa, de um carro, mas pelo contrário, eu sigo Jesus Cristo, porque só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele traz perdão de pecado, só Ele resolve o grande problema do homem, e esse problema é a morte. E como é que eu sei que Jesus resolve esse problema? Porque Ele venceu a morte. Dizem que para tudo tem jeito, menos para a morte. Mentira, quem está em Cristo, ainda que morra, viverá, é temporário, não é permanente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus não veio apenas morrer, mas Jesus veio viver eternamente como o Senhor exaltado da igreja, e veio viver e dar vida, e porque Ele está vivo hoje, Ele confere vida para a igreja, e é porque nós cremos na ressurreição, cremos além das coisas dessa vida, é por isso que a gente tem uma esperança que motiva. Portanto, meus amados irmãos, se não existisse esperança, vamos encher a barriga, vamos comer e beber, amanhã todo mundo vai morrer, vamos virar materialistas, secularistas, porque ou Jesus é Senhor, irmãos, ou é perda de tempo reinterpretar Jesus de qualquer outra forma. Mas como Cristo ressuscitou e é a primícia dentre os mortos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Vive assim quem tem outra perspectiva de vida, quem tem outros valores de vida. Vive assim quem tem no seu coração o poder da ressurreição em ação. E nessa noite eu quero perguntar, se há alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador, esse Jesus que morreu por você e ressuscitou também por você, porque o Jesus que está aqui é um Jesus vivo, é um Jesus que perdoa, é um Jesus que transforma, é um Jesus que traz esperança, e esperança de vida eterna. Há alguém para Jesus essa noite? Levante a sua mão como sinal de fé no Evangelho que foi pregado hoje. Há alguém que queira se reconciliar com o Senhor? Se não há, igreja, nós somos o povo da ressurreição, um povo vivo que serve um Deus vivo, um povo que tem que andar no poder da Trindade, no poder que ressuscitou Jesus e que age na nossa vida. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. E cuidado com as reinterpretações, cuidado com aquilo que você escuta, que você lê na internet, nas redes sociais. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.